Galera, todos nós sabemos que o Yomi realmente é um cara poderoso, né? De fato. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui é o que os fãs, tá? Ainda não captaram alguns detalhes sobre a vida desse demônio super casca grossa. E vou tirar algumas dúvidas dos inscritos que pediram para mim explicar um pouquinho aí por que o Yomi se tornou tão poderoso. E claro, nesse vídeo eu vou explicar para vocês passo a passo como é que ele chegou ao porto de um dos reis mais casca-grossa do mundo das trevas. Então vamos dar um pulo lá agora. Então, Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, deixa eu pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe, que estamos crescendo graças a vocês, beleza? Dito isso, muito obrigado e vamos ao que interessa. E aí, vocês curtem o Yu Hakusho? Quem aí não curte esse desenho clássico, esse anime merece super casca grossa? Mas nesse vídeo em específico, nós vamos falar dele, o Yomi, um dos cabeças mais poderosas do mundo das trevas. Cara, não começou assim, tá? Ele não já veio lá de cima, não. Ele ralou para chegar onde está. Aí tudo começa pelo seguinte. O Yomi, tá? Era subordinado do Kurama Yoko. Kurama tinha um grupo de ladrões. Ele era o líder, né? Era o cabeça dessa organização. E o Yomi era o seu braço direito, certo? Só que o Yomi, ele tinha uma obsessão incrível de, tomar o lugar do Kurama Yoko. Porém, as suas atitudes estavam desagradando o líder, no caso o Yoko. Então, o que acontece? O Yomi, ele estava sujeito a qualquer coisa, a pagar o preço de qualquer forma para poder mostrar o seu valor na organização. E assim, um dia, conseguir tomar o lugar do Yoko. Que por incrível que pareça, apesar dos dois serem amigos e companheiros, tá, de grupo, os dois tinham uma rivalidade incrivelmente insana. Um era rival do outro, ok? E no mundo das trevas isso acontece muito, é bem comum você ter um parceiro e ele ser seu próprio inimigo. E o Yomi, ele não foi diferente. Então, o Kurama, ele foi vendo as atitudes do Yomi e isso foi desagradando o próprio demônio, raposa, né? E claro, aí o Kurama tramou, tá? Orquestrou aí um plano para que o Yomi fosse pessoalmente a esse local. E chegando lá, cara, ele conseguiu, ele roubou, ele perdeu muitos subordinados com essa ganância impulsiva. Mas ele pagou um preço muito alto. Foi aonde ele encontrou um demônio muito poderoso, aonde os dois tiveram uma treta, saíram na espadada e realmente o Yomi também era forte. Mas o demônio era muito mais forte. Mas ele não estava ali simplesmente para matá-lo. Não, ele não queria matar o Yomi. Ele só queria, roubar a luz dos seus olhos. Ele apenas deixou ele cego para que ele mostrasse, de alguma forma que existia alguém superior ao próprio Yomi. E isso de fato aconteceu. Mas existe um porquê. Por que daquele monstro ter feito isso? Isso foi a mando do próprio Kurama Yoko. Kurama mandou aquele cara lá para dar uma lição no Yomi. E aí, cara, essa lição foi muito profunda, certo? E aí, o Kurama, de fato, fez isso e deixou o seu parceiro à mercê da própria vida ou da própria morte. Claro, o Yomi esperou por ajuda, esperou por o Yoko, mas ninguém apareceu. E aí a história, dá um pequeno fechamento ali e claro, a gente já vê que Kurama também levou a pior, porque ao roubar um artefato super valioso, ele acabou sendo ferido por um caçador. Inclusive, nós mostramos para vocês aqui, tá? Fizemos um vídeo mostrando quem foi esse caçador que feriu o Kurama Yoko. Então dá uma procurada aí no card que vocês vão achar, beleza? Então, o Kurama foi para o mundo dos homens, o seu espírito foi para o mundo dos homens. Aí, eis a pergunta. Ok, Dom, beleza, boa explicação, mas deixa eu perguntar para você, como é que o Yomi se tornou tão poderoso e mais poderoso que o próprio Kurama Yoko, sendo que o Yoko era mais forte do que ele? A resposta é simples. Quando o Kurama foi ferido e seu espírito foi para o mundo das trevas, para o mundo dos homens, o seu espírito estava enfraquecido. Automaticamente ele tinha que começar do zero. Então, ao ser ferido, a sua energia espiritual foi
de Vasco, esgotou, ficou no zero, certo? E aí ele teve que se adaptar, né, a interagir com os seres humanos, agir como um ser humano. Claro que não é à toa que ele se encarnou no próprio Shuichi Minamino, certo? Mas a sua energia já não era a mesma da qual ele tinha quando estava no mundo das trevas e quando ele não foi ferido. Beleza? Aí a gente voltando para o Yomi, passou-se muitos anos. E cara, o fato de o Yomi ter sido cegado não deixou ele fraco, muito pelo contrário. Só alimentou mais o ódio do cara para descobrir quem foi que fez aquilo com ele. E ele descobriu. Certo? Passou anos e anos e ele só foi se doutrinando, sabe? Seguindo a vida sem visão. Claro, com 3 orelhas de cada lado, realmente aquilo ali é melhor do que uma visão, porque o cara escuta tudo o que acontece no mundo das trevas. E aí, com as suas experiências, tá, com a sua evolução, ele acabou se tornando um dos grandes cabeças do mundo das trevas, com a sua influência, inteligência e, claro, subordinação. Por quê? O Kurama, ele mostrou, né, por que ele era o cabeça de tudo. Porque o cara era muito sangue frio, estrategista e muito, digamos assim, mirabolante. Ele não tinha empatia com ninguém, cara. A estratégia era o ápice, o conhecimento era tudo para o grupo dos ladrões. Beleza? Então, o Kurama dizia, se você quer subir, você tem que ter conhecimento, você tem que saber, né, arquitetar seus planos. E claro, muita discrição, como eu posso falar, discrição, por sinal. E isso o Kurama ensinou perfeitamente para o Yomi. E o Yomi sucedeu, né? Ele ficou sim um dos caras mais poderosos do mundo das trevas. Ele só não era mais poderoso do que do que a própria Mukuro e do próprio Raizen. Agora, se não tivesse esses dois, com certeza ele seria o manda-chuva das trevas. E aí o tempo passou e, claro, ele, né, conseguiu capturar o cara que roubou a luz dos seus olhos e manteve o cara vivo até o exato momento que ele recrutou o Kurama para ser o seu parceiro na guerra no mundo das trevas. E ali o monstrão, cara, ele revela quem foi o mandante, tá, de ter roubado a luz dos olhos do Yomi. Cara, e aquele grito que o Yomi dá, realmente dá pra ver que é um grito de ódio, de pura raiva, cara. E ele aí acaba de uma vez por toda eliminando o demônio, né? E claro, por incrível que pareça, ele não ficou com raiva do próprio Kurama. Ele mesmo disse que ele talvez teria feito a mesma coisa, se não pior, né? Apesar dos dois serem amigos, os dois guardam muita mágoa um do outro. E como eu falei, os dois são sim, né, inimigos. Mas não são aquele inimigo de sair no tapa, não. É inimigo de poder. Um queria mostrar que era superior ao outro. Isso sempre foi mostrado na obra. Beleza? Então, de fato, quem, né, roubou a luz dos olhos do Yomi foi o próprio Kurama, né? Ele mandou um demônio fazer isso. E o Yomi só se tornou tão poderoso, mais poderoso do que o próprio Kurama. Por quê? O Kurama, né, assim como eu falei, ele foi ferido e ele passou a viver no mundo dos homens para poder sobreviver e recarregar suas baterias para um dia voltar para o mundo das trevas. Então, a sua energia foi de 100 a 0, particularmente. Enquanto isso, o Yomi estava lá, inteiro, mas apenas ferido. E aí, cara, conforme foi passando os anos, ele foi só adquirindo experiência, conhecimento, ele foi montando o seu próprio império e, claro, ele se tornou um dos cabeças do mundo das trevas. Por isso que ele se tornou mais poderoso que o Kurama Yoko. Beleza? E aí, vocês concordam com a gente? Se você concorda, comente aí que a gente vai adorar saber, a gente deixa coraçãozinho pra vocês. Beleza? Querem saber sobre mais algum personagem específico de Yu Yu Hakusho? Comentem também que a gente traz para vocês em primeira mão sobre esse grande clássico que realmente é muito bom falar. Muito bom. Pra mim é o melhor anime, meu melhor favorito, é o meu favorito, né? Beleza? Então,
Meu muito obrigado, fique com Deus, não cesse de se inscrever que é muito importante. E dito isso, fique com Deus e até a próxima, galera. Valeu, fui!